Então agora a gente vai falar sobre os mecanismos de lesão celular, né? Iniciando a discussão falando sobre alguns pontos que devem ser considerados antes da gente observar os mecanismos de lesão de fato, né? Então, a resposta celular frente a um estímulo, ele depende da natureza, duração e intensidade do estímulo, né? Então, uma toxina em pequenas quantidades pode produzir uma lesão reversível numa célula, e essa mesma toxina em condições, em concentrações muito mais altas, pode produzir uma lesão irreversível nessa célula. Então, é o mesmo estímulo, porém diferentes doses nesse caso. E aí, outra consideração é que o tipo, estado e capacidade de adaptação de cada célula é diferente, então depende do tipo celular, né? Como a gente consegue observar no caso do músculo esquelético, por exemplo, se eu tiver depressão ou se eu tiver um insulto hipóxico no músculo esquelético do braço, eu posso manter o meu braço parado, né? O paciente pode manter o braço dele parado e diminuir as demandas metabólicas, e aí esse braço se conserva por mais tempo, mesmo não tendo oxigênio ali. Porém, no tecido cardíaco, por exemplo, já não é possível que isso seja feito, porque o tecido cardíaco precisa continuar batendo, né? Então, o mesmo insulto, o mesmo tempo hipóxico aplicado sobre um braço e sobre um músculo vai produzir um resultado diferente, muito mais catastrófico para o coração. A lesão celular tem diversos mecanismos bioquímicos, e aqui a gente tem uma citação, né, a demonstração de cada um deles, né? Então aqui eu tenho a depressão do ATP, vai ter vários efeitos, inclusive edema. A gente vai falar exatamente sobre ela, mais especificamente sobre depressão de ATP agora, mas a gente vai ver edema, concentração de ácido lático, diminuição do pH celular, diminuição da síntese proteica e, por fim, morte. Mas a gente tem outras lesões também, né? Então, lesão mitocondrial vai contribuir para diminuição do ATP, e lesão mitocondrial, a mitocôndria joga um papel muito importante, né? Faz um papel muito importante nesse controle dos mecanismos apoptóticos. Então, se a gente tiver extravasação de algumas proteínas mitocondriais, a gente vai ter um processo pró-apoptótico acontecendo. Entrada de cálcio também é um dos mecanismos, né? Então, se a gente tiver um aumento da entrada de cálcio, vai aumentar a permeabilidade das mitocôndrias, né? Que vai estimular esse último ponto que a gente já falou. E também vai ativar um monte de cascada enzimática dentro da célula, que vai contribui para a lesão. Espécie reativa de oxigênio também, né? Lesão dos lipídios, das membranas lipídicas, a gente vai ter como produto algumas espécies reativas de oxigênio que vão lesionar também a célula. Lembrando que isso aqui é altamente reativo, né? Produtor de lesão. Lesão da membrana, lesão direta da membrana contribui para a perda de alguns componentes celulares, né? Que poderiam, no caso, ser vitais. E perdão da membrana lisossomal também, sugerindo a digestão enzimática dos conteúdos celulares. E aí, num último ponto, também muito importante, então a gente está falando de 6 pontos, o último ponto vai ser lesão no DNA, né? Onde a gente vai ter uma má formação de proteínas essenciais, por exemplo, e a célula morre sem essas proteínas, ou também ativação genética de proteínas apoptóticas, né? E aí a célula vai produzir as proteínas que são necessárias para o processo apoptótico e morte celular. Então, falando sobre o primeiro ponto, a gente vai ter a depressão do ATP, né? A diminuição do ATP, mais comum nas lesões hipóxicas e químicas, e a gente vai entender que no mamífero a gente tem duas maneiras de sintetizar energia, de sintetizar ATP. Fosforilação oxidativa da adenosina difosfato, né? Que é a redução do oxigênio, e a via glicolítica anaeróbia, que pode ser utilizada, pode ser realizada usando hidrólise direta do glicogênio, usando ali as reservas do organismo de glicose e, porém, né, faca de dois gumes. Primeiro que a capacidade é mais baixa do que a fosforilação oxidativa, e segundo que
vai aumentar a concentração de ácido lático. Então, depressão de até 5 a 10% das concentrações normais, a gente já vai ter essa série de mudanças acontecendo. Só lembrando que os tecidos que têm a maior capacidade glicolítica, por exemplo, o músculo ou o fígado, que é a maior reserva de glicogênio do organismo, podem sobreviver melhor a um insulto hipóxico. Enquanto a gente compara, por exemplo, com o encéfalo, que não tem reserva nenhuma, a capacidade de glicólise é limitada, então a capacidade de sobrevida depois de um insulto hipóxico é muito menor. E aí, essa imagem aqui, ela vai sintetizar tudo o que está descrito desse lado aqui, que são as descrições dos mecanismos de fato. Então a gente vê o insulto isquêmico, né, o livro fazendo a gente entender que a gente tem aqui nesse caso um insulto isquêmico. Eu vou voltar um pouquinho aqui para diminuir o zoom, para a gente poder observar melhor. Vai rolar a diminuição do zoom. Pronto, diminui o zoom. Então, um insulto isquêmico a gente tem aqui no primeiro momento. E aí, o que o insulto isquêmico produziu para nós? Né? Uma alteração na mitocôndria direta, né? A mitocôndria não recebendo oxigênio para trabalhar e poder fazer fosforilação oxidativa. Então, diminui esse processo, diminui a energia, né? O ATP, trifosfato de adenosina. E aí, a gente vai ter 3 consequências só da depressão de ATP. Nos tecidos em que é possível a glicólise anaeróbia, acontece a glicólise anaeróbia, mas como eu falei, a gente tem a diminuição de glicogênio, né, que é a reserva, o aumento do ácido lático, que esse é o ponto mais importante dessa discussão, para essa discussão, diminuição de pH, e diminuição de pH reduz a atividade de muitas enzimas, enzimas são necessárias ali para o bom funcionamento da célula, induz a condensação de cromatina e isso é lesivo para a célula. Né? Um outro ponto é que a diminuição de ATP vai permitir entrada de cálcio nas células, né? Então vai aumentar o fluxo da entrada de cálcio. E também vai produzir uma ruptura, uma destruição do retículo endoplasmático, né? Então a gente vai ter a separação dos ribossomos do retículo endoplasmático. Os ribossomos são extremamente necessários para a síntese de proteína, e a gente vai ter uma mais baixa síntese de proteína, essa célula não funciona normalmente, e os lipídios que seriam utilizados para a síntese de proteína não vão ser utilizados, então a gente vai começar a ter um depósito de proteína na célula. E o nossa estrela principal aqui, bomba de sódio e potássio. Então, a gente tem diminuição da bomba de sódio e potássio, aumenta o fluxo de entrada de cálcio, de sódio e de água para dentro dessa célula. Essa célula vai ficar inchada, edematizada, saída de potássio, né? Porque a bomba não está funcionando. Lembrar que a bomba tira sódio e põe potássio para dentro, mas aí o sódio vai entrar, porque a bomba vai falhar, e o potássio vai sair espontaneamente. E aí a gente vai ter um edema de retículo endoplasmático, edema celular, perda de microvilosidade, né, que seria a função de células em específico, e aquelas bolhas são formadas na membrana da célula. Então são várias alterações aí que só a depressão do ATP já produzem no funcionamento celular. Então vamos continuar a discussão, falar do próximo mecanismo de lesão, que é a lesão mitocondrial. Então a mitocôndria não serve somente para ser responsável pela formação de ATP, né, através do estresse oxidativo, mas também participa ativamente nos processos de lesão e morte. A mitocôndria ela vai ser lesionada, a mitocôndria ela vai ser lesionada pelo aumento de cálcio intracelular, pelo aumento das espécies reativas de oxigênio e pela falta de oxigênio, que é comum aí, em todos os estímulos lesivos, né? Essas três maneiras de lesionar é comum para todos os tipos de estímulo lesivo, incluindo hipoxia e toxinas. E aí o livro vai trazer informação que é interessante a gente saber, que a mutação genética mitocondrial é responsável por algumas entidades, algumas doenças hereditárias que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, duas consequências fundamentais de lesão na mitocôndria, certo? A primeira é que
Uma lesão na mitocôndria, esse edema de mitocôndria, depressão do ATP, aumento da concentração de cálcio, vai formar para a gente o que a gente vai chamar de poro de transição, né? Então vai aumentar a quantidade de canais na mitocôndria. Esses são os canais, ó, o livro traz aqui a imagem. E aí a mitocôndria acaba perdendo algumas estruturas, alguns componentes do orgânulo, né? E esses componentes são estruturais, são muito importantes para ela, para o bom funcionamento aí do processo de fosforilação oxidativa. Então, cada vez mais ela vai perdendo a possibilidade de gerar ATP de fato. E um desses componentes é a ciclofilina D. Muito interessante esse fator, porque ela é o alvo do fármaco, né, do medicamento ciclosporina, aquela ciclosporina de primeira geração. A gente acabou de ouvir sobre ciclosporina, por exemplo, na aula de patologia cirúrgica, e ela é usada usualmente para prevenção da rejeição de órgãos. O que a ciclosporina faz? Ela reduz as lesões mantendo, né, a ciclofilina D, certo? Interagindo aqui com essa substância, com a ciclofilina D, reduz a lesão e evita a abertura do poro, né? Evita essa perda, esse aumento na permeabilidade mitocondrial e essa perda de estruturas intramitocondriais. E aí a outra consequência, lembra que são duas consequências fundamentais. A outra consequência é que, naturalmente, as mitocôndrias sequestram várias proteínas, né? E essas proteínas, quando a gente tem um aumento da permeabilidade mitocondrial, começam a sair ao citossol. Uma dessas proteínas é o citocromo C e outras são enzimas, na verdade, né? São enzimas indutoras da apoptose, que são as caspasas. A gente vai entender melhor sobre o funcionamento das caspasas. E aí o aumento da permeabilidade dessas duas estruturas, dessas duas substâncias, vai estimular a morte por apoptose das células. Então é isso que a gente tem que entender, e aqui tem o esquema vem trazer para a gente, né? Aumento do cálcio citossólico no entorno, né? Espécies reativas de oxigênio no entorno pela lesão, peroxidação lipídica, que também está relacionada aqui às espécies reativas de oxigênio. Aí a gente tem lesão ou disfunção de mitocôndria. Aí a mitocôndria começa a perder, né, fica mais permeável, esses canais de condutância vão aparecer mais vezes. E a mitocôndria também vai perder essas duas estruturinhas aqui que a gente está observando, que são o citocromo C, por exemplo, em vermelho, e a outra as enzimas pró-apoptósicas, e aí a gente vai ter o processo de apoptose acontecendo. E por outro lado, a gente vai ter aqui diminuição da produção de ATP, certo? Essa membrana cada vez mais permeável, aí perde o potencial de membrana, incapaz de produzir ATP, e qualquer célula que é incapaz de produzir ATP por muito tempo morre por processo necrótico. Então a gente tem duas vias aqui, né? A mitocôndria está participando dos dois processos, da apoptose, pelo citocromo C e pelas caspasas, e da necrose. Então, para falar um pouco mais sobre cálcio e a entrada de cálcio dentro da célula, perda da homeostase de cálcio. Então, o livro traz a informação de que o esgotamento do cálcio protege as células de lesões, ou seja, está indicando que o cálcio é importante nas lesões, né? O cálcio, concentração de cálcio intracelular, ele provoca as lesões, né? Ele estimula, ele é um catalisador de lesão. Justamente na isquemia e alguns outros insultos hipóxicos, a gente vai ter um aumento do cálcio na intracelular, né? Pela liberação de cálcio do retículo endoplasmático, e a gente vê aqui no retículo endoplasmático liso, por exemplo, liberação de cálcio para dentro do citossol, da liberação de cálcio das mitocôndrias para o citossol, e depois, quando a gente tiver aquela lesão de membrana, onde a permeabilidade da membrana aumentou, a gente vai ter entrada de cálcio desde o compartimento extracelular para o compartimento intracelular, e o cálcio vai produzir algumas mudanças. Uma delas é a primeira que a gente já falou, falho
a falha na produção de ATP, né? O cálcio entra ali na mitocôndria, começa a inchar a mitocôndria e ela falha na produção de ATP. Já é motivo suficiente para a célula morrer. O outro o cálcio ele ativa uma série de enzimas que podem ter efeito negativo, né? Se forem sobretudo se forem ativadas todas de uma vez. Então essas enzimas existem, elas têm função específica para momentos específicos, mas o cálcio está vindo e ativando tudo. Então ele vai ativar fosfolipase, destruindo membrana, ativar protease, destruindo proteínas de membrana e proteínas intracelulares. Vai ativar a endonucleasa também, fragmentando o DNA, e ATPasas acelerando ainda mais a depressão do ATP, né? Vão escindindo aí as moléculas de ATP, esgotando mais rápido ainda o ATP. Além disso, como a gente já comentou, ele induz a apoptose ativando as caspasas, né? Ativando essas enzimas, liberando caspasas para o meio citossólico e ativando as caspasas. E aí a gente vai ter ainda mais problema. Bom, só para iniciar a breve discussão sobre os radicais livres, né? Vou tentar ser bastante breve porque isso é bem complexo, mas acumulação de radicais livres derivados de oxigênio, né? E aí não somente de oxigênio são os radicais livres, mas essa discussão aqui eu acho que fala mais sobre os radicais livres de oxigênio, que são as espécies reativas de oxigênio, certo? Radicais livres são substâncias químicas com só um elétron na última camada, né? Esse elétron é super reativo e aí ele reaciona com várias moléculas. Ele vai destruindo essas moléculas. Inclusive, algumas moléculas que reacionam com ele se convertem em outros radicais livres, ou seja, é um efeito de cascada, né? No caso das espécies reativas de oxigênio, elas são derivadas de oxigênio, né? São normalmente produzidas em situações normais no organismo, né? Eles são também absorvidos pelo organismo, são descartados e eliminados, porém, em situações de desequilíbrio, ocorre um excesso da concentração dessas espécies reativas de oxigênio. E aí, nesse excesso, a gente vai ter o estado de estresse oxidativo. Então, o que é o estresse oxidativo? É o estado do excesso de radicais livres num determinado local. Certo? O estresse oxidativo, por vários estudos e vários artigos, está relacionado aí a lesões celulares generalizadas, ao câncer, envelhecimento e alguns processos degenerativos também, como Alzheimer, né? Uma outra maneira de produção de espécies reativas de oxigênio é nos leucócitos, porque os leucócitos utilizam desse tipo, além de utilizar enzimas, utilizam de espécies reativas de oxigênio para combater os micróbios, para destruir tecido morto e qualquer outra substância que eles têm capacidade de fagocitar. E aí essa tabela 1.3 vai trazer para a gente uma tabela bem interessante, ela tá para cima. Vai trazer para a gente o que se converte em o que, quais são os mecanismos de inativação de cada um deles, né? Mas a gente vai ter o superóxido, peróxido de hidrogênio e o radical hidroxila, sendo aí os que a gente vai compreender melhor. Esse último, o nome dele, bom, ele é derivado do óxido nítrico, a interação de superóxido com óxido nítrico, e o nome dele está aqui, olha. Não está aqui não, olha. Enfim, também é uma espécie reativa, mas não, nesse caso não de oxigênio, mas é também uma espécie autorreativa e pode produzir dano nas células. Então, seguindo, como é que se geram os radicais livres? Então, como eu falei, processos metabólicos normais, né? Então, no processo metabólico, no processo de redução de oxidação ali na mitocôndria para formar, por exemplo, na mitocôndria para formar o ATP, né, para ter como resultado final o ATP, a gente pode ter aí uma doação não desejada de elétrons e formar algumas dessas moléculas, né, como eu falei, superóxido, peróxido de hidrogênio e íons hidroxila. O íon hidroxila, inclusive, é o mais reativo destes três aqui que estamos falando. Absorção da energia radiante, porque a energia ionizante, né?
A radiação ionizante, ela pode hidrolisar a água em um hidrogênio e um... Bom, a água, o que que são? São 4 hidrogênios para um oxigênio. Ela pode vir e ionizar a água para 3 íons de hidrogênio para um oxigênio, que seria o íon hidroxilo, e um hidrogênio separado. Como eu falei também, os leucócitos ativados durante a inflamação produzem espécies reativas de oxigênio, então é comum que a gente tenha um aumento nas espécies reativas de oxigênio, e aí tem aquela questão, né, de que se você tem uma inflamação crônica, por exemplo, uma inflamação muito leve, porém crônica a sua vida toda, você envelhece mais rápido, tem uma relação, inclusive, com danos ao DNA, né, espécies reativas de oxigênio produzem danos ao DNA, e a gente inclusive estudou isso, eu e a Gedália, né, a relação de longevidade com um processo crônico subagudo ali, subsintomático, subclínico, e é muito comum que ele reduza o tempo de vida da pessoa. Metabolismo de algumas substâncias ou medicações também produz uma substância que também é reativa, não é oxigênio, né? Não é espécie reativa de oxigênio, mas também é espécie reativa, né? Também é radical livre. A relação ali dos metais de transição. Então a gente tem alguns metais livres dentro da célula, inclusive quando se acumula o cobre, a gente tem aquela síndrome. Bom, a gente tem a doença de Wilson, né? Que é a acumulação de cobre intracelular, né? E aí, o ferro também, a gente tem ferro livre dentro das células, e aí o ferro, ele tá nessa forma Fe3, né? E aí, a forma ferrosa do ferro, que é produzida quando ela se relaciona com o superóxido, ela pode produzir ali uns hidroxila, né? Então, a gente viu ali, é possível na respiração celular normal, processo de fosforilação, que seja produzido superóxido, e aí a relação de superóxido com ferro, na forma ferrosa, ele pode produzir aqui íons de hidroxilo também, também são radicais livres. E o óxido nítrico, que vai formar, olha, o ânion peroxinitrito, muito reativo também. Peroxinitrito, tem alguns outros, né, que ele vai formar, que também são reativos, acho que o peroxinitrito, pelo jeito, é o mais reativo. Porém, o óxido nítrico é usado por tudo que é célula, né? Então a gente tem as células endoteliais, sobretudo nas artérias, liberando óxido nítrico nos seus processos de permeabilização, que são normais, né, nas reações inflamatórias, os macrófagos, neurônios também, e vários tipos celulares